Boa noite. Trouxe uma cola aqui para abrir os trabalhos. Quero dizer a vocês que esse é o segundo encontro da série Esporte em Jogo, que é uma das ações da edição 28, A Trajetória do Esporte, que é um projeto aqui do próprio SESC. Nós estamos sob um guarda-chuva desse edição 28. Nós teremos 8 edições desse Esporte em Jogo. Quem esteve aqui em março, estou com uma gripe, não é H1 não, atenção, espero que não seja. Quem esteve aqui, porque é sempre a última quarta-feira do mês, quem esteve aqui em março e viu o nosso programa, o nosso encontro de estreia, participou do debate Esporte e Transformação Social, que teve como convidados a médica Paula e o professor, que eu sou fã, deu um show, o professor João Batista Freire, um dos coordenadores do projeto Caravana do Esporte, do qual me orgulho muito. Hoje o tema parece árido, parece chato, mas com os convidados que nós temos aqui, vai ficar tudo tranquilité, como diria o outro. O tema é política esportiva no Brasil, como fazer? Tem um arrazoado aqui que é o seguinte: a Constituição Federal de 1988, tão invocada nos últimos tempos, no capítulo que define os direitos sociais, trata o esporte como direito de cada um. Ou seja, o esporte é um direito de todo brasileiro. Claro que a Constituição não trata aqui do esporte profissional, do alto rendimento, e sim do esporte do lazer, aquele que toda criança, todo jovem e todo adulto podem, devem e têm direito a ter acesso. Mas o que se vê pelo Brasil afora é a falta de uma política que garanta esse acesso. É uma confusão. Confesso que eu estou há mais de 50 anos nessa história, na minha profissão como jornalista esportivo, e até agora não consigo entender essa confusão entre setores que organizam o esporte ou desorganizam o esporte, que recebem investimentos, os órgãos públicos que destinam os recursos. Eu confesso que é o samba, para mim, o samba do crioulo doido. O projeto Esporte em Jogo, que hoje tem o seu segundo encontro e vamos até outubro, que serão 8, conta com a parceria do Departamento de Desenvolvimento Físico e Esportivo aqui do SESC e do Instituto de Políticas Relacionais e a colaboração dos jornalistas da ESPN, Roberto Salim, Gabriel, ex-ESPN, e Marcelo Gomes, e da diretora de arte, fez esse belíssimo cenário aqui para a gente, Estela Spironelli, a direção do jornalista Elvídio Matos. Eu aproveito para adiantar que no dia 25 de maio teremos o terceiro encontro, temos mais um encontro marcado, com o triatleta paralímpico Fernando Aranha e o professor e pesquisador Laércio Elias Pereira. Estarão aqui para falar sobre tecnologia no esporte, incentivo à prática e melhoria da performance. Para esta noite, como eu falei, o tema é política esportiva no Brasil. Trago aqui 2 convidados, me orgulho muito de ser amigo dos 2. Um é um velejador para lá de experiente, um baita de um atleta, que já participou de 4 edições dos Jogos Olímpicos e conquistou medalhas em 2 delas. Atualmente, ele preside a Comissão Nacional de Atletas e integra o Grupo de Trabalho do Sistema Nacional de Esportes. Chamar aqui com a gente, queridíssimo Las Grael. O segundo convidado é um baita de um amigo antigo, que a gente convive junto, briga muito lá no Linha de Passe, já brigou muito e conviveu muito desde o Cartão Verde, mas a gente se ama, tem muito orgulho e prazer de chamar esse jornalista combativo da ESPN, do UOL, da Folha, Juca Kfouri, que deve estar nervoso, porque o Corinthians joga daqui a pouco. Olha lá. O nosso câmera está com a camisa do Corinthians, velho. Bom, vou agradecer a presença dos 2
começar pelo Lars, com a pergunta mais óbvia possível. Hoje, segundo consta aqui, o tema é, nosso segundo encontro, nós faremos 8. Teremos temas sobre doping, legado da Olimpíada, o legado urbano, o legado esportivo. O primeiro foi sobre esporte como transformador social, que é uma coisa que eu sei que você se preocupa muito com o Instituto Grael. Você já foi, inclusive, várias vezes participar da Caravana do Esporte, que, aliás, hoje está no Morro dos Macacos, lá no Rio. O tema é política esportiva no Brasil. Como fazer? É a pergunta que eu te faço. Pergunta fácil, né? Fácil, né? Bom, Trajano, primeiro eu queria agradecer a honra de participar desse painel, com pessoas dessa envergadura como você, o Juca Kfouri. Agradeço muito ao Sesc Vila Mariana a oportunidade e dizer assim da situação incômoda serão quantos painéis? 28? 8 painéis. Ele falou que esse que eu fui chamado é para gente chata e árida, né? Resta saber quem que é o chato, quem que é o árido daqui, né, Juca? Vocês vão justificar isso. A gente é uma espécie de mandacaru em plena caatinga. Mas, olha, a política esportiva brasileira, eu acho que essa é o início, né? Esse é o início de todo o nosso debate, porque é evidente que o Brasil gerou uma vocação, ou priorizou investimentos, desde que foi criado um Ministério para o esporte de rendimento, ou como dizem hoje, de alto rendimento, que é a minha origem. Eu sou da família olímpica. O curioso é, o único artigo na Constituição que versa sobre o tema esporte é o artigo 217, que fala de forma simplificada que é dever do Estado o fomento ao desporto educacional, ponto. E cita ainda o fomento ao desporto de criação nacional e identidade cultural. Não fala no esporte rendimento, mas é aí onde nós colocamos as nossas fichas. Então, com isso, o que acontece? O papel do Estado, de lá para cá, ao arrepio da Constituição, é priorizar recursos para o esporte de rendimento. Nós organizamos Jogos Sul-Americanos em 2002, Jogos Pan-Americanos em 2007, Jogos Mundiais Militares em 2011, Copa das Confederações, Copa do Mundo, e estamos aí a próximo de 100 dias dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos. Bonito, importante para o Brasil, para a imagem, para gerar exemplo para a sociedade, mas será que nós cumprimos com a nossa prioridade? Eu venho de uma geração que nós não tínhamos apoio nenhum para Jogos Olímpicos. Era realmente uma utopia o cidadão querer praticar um esporte no país da monocultura esportiva do futebol, querer chegar à Olimpíada na vela. Aí eu vejo a minha trajetória. Hoje, a estrutura de apoio é incrivelmente maior. Que bom. Por outro lado, a minha primeira competição esportiva nacional foi nos Jogos Estudantis Brasileiros, os JEBs, que, pasmem, esportes, digamos, exóticos como vela ou hipismo, já fizeram parte dos JEBs. Hoje, um fato impensável. Ou seja, nós tiramos prioridade na atuação do Estado, na formação, na democratização do esporte e na relação entre esporte e educação, e colocamos o investimento num outro patamar, no esporte a rendimento. Talvez aí nós possamos começar, né, a nossa discussão. Aonde que nós erramos o caminho? Juca. Boa noite a todos. Eu sempre ouvi o Trajano dizendo que está há 50 anos nessa vida, sempre diante dessa interrogação, quer dizer, dessa mixórdia, né, que é a política esportiva brasileira. Eu sou bem mais moço do que ele, só estou há 40 e poucos anos nessa vida, e o que eu constato, e que é o que me deixa angustiado, quando eu vejo a gente pondo o carro adiante dos bois, por exemplo, ao querer fazer uma Olimpíada aqui, que, em última análise, é um sonho de todos nós brasileiros de vermos aqui, mas que é um evento que deve coroar uma política esportiva, jamais ser, como está sendo dito, o primeiro passo para transformarmos o Brasil numa nação olímpica. Primeiro que a primeira preocupação deveria ser
nós tratarmos o esporte como fator de saúde pública. Isso é um dado da Organização Mundial da Saúde antiquíssimo. A cada dólar que você investe em democratização do acesso à prática esportiva, você poupa 3 dólares em saúde pública. Eu costumo dizer que, no Brasil, o Ministério da Saúde é o Ministério da Doença, correndo sempre atrás de mais médicos, de leitos, de hospitais, de erradicar a dengue. O Ministério da Saúde deveria ser o Ministério do Esporte, pensando o esporte como fator de saúde pública, como fator de prevenção de doenças. E isso significa o esporte educacional, o esporte para a terceira idade, o esporte para o portador de deficiência, não necessariamente o esporte para fazer campeões olímpicos. Até porque, dada a conhecida habilidade que o brasileiro tem para a prática do esporte, naturalmente, da quantidade, nós extrairíamos a qualidade. E aí, sim, você entrega para a iniciativa privada, para os centros de excelência, para tratar de fazer campeões. É óbvio que um campeão emula o garoto, o jovem, a prática esportiva. Estimula a que se faça esporte. Mas o fato objetivo é que nós temos 516 anos de idade e até hoje nós não sabemos o que queremos ser quando crescermos em matéria de esporte. Nós não temos uma política esportiva. E aí a gente bota o carro diante dos bois. A gente promove a Rio 16 e ainda estabelece como meta que vamos ficar entre as 10 primeiras potências olímpicas do mundo. É até possível que consigamos, mas há uma pergunta que ninguém consegue responder. E depois? O que será depois? O que ficará depois? A perspectiva hoje já é muito triste. É tão triste que na cidade olímpica do Rio de Janeiro, o que mais se fez no período de pré-olimpíada foi fechar centros em que se praticava esporte, em que a comunidade fazia esporte. Do Júlio de la Mare a tantos outros exemplos, como nós temos. Então, a gente conversava aqui antes de começar. Talvez o excesso de políticos no esporte seja essencialmente o responsável por nós não termos uma política esportiva. Porque a hora se entrega para um partido, a hora se entrega para outro, o esporte brasileiro. Houve um momento que foi o PCdoB. Era todo para o PCdoB. E a gente olhava e dizia, mas quais são os quadros do PCdoB que tem, de fato, uma formação em política esportiva que se possa aproveitar? O Agnello Queiroz? O Orlando Silva? O Aldo Rebelo? Não. O Lars está nessa vida há mais tempo até do que a gente, como atleta. Alguma vez você viu algum deles numa praça esportiva, numa universidade, estudando a questão de estabelecimento de uma política esportiva no Brasil? Não, nunca. Depois, entregou-se para uma igreja. E agora está Deus dará. E agora já se fala em acabar com o Ministério do Esporte, o que não é necessariamente uma má notícia, dada a inutilidade do Ministério do Esporte. Né? Então, é realmente uma encruzilhada, Zé. É uma encruzilhada essa em que nós estamos. Só quero comentar aqui que vocês podem fazer perguntas daqui a pouco e que o livro aqui do Lars está à venda. Tem um livro sobre a vida do Lars, está aqui. Ali, é muito bom. Tem uma barraquinha ali do lado. Vocês podem saber muito da vida fantástica do nosso convidado de hoje, o Lars Grael. A contribuição do jornalista Eduardo Rata. Eu queria que vocês falassem um pouco, porque fica essa confusão que eu disse, que eu não consigo entender direito. São grupos, tem ONGs, associações, instituições que fazem trabalhos magníficos, existem leis, existem o diabo 4, mas eu não vejo assim uma cadeia ligando tudo isso. Eu acho, por exemplo, que os Jogos Olímpicos não são fomentadores de política pública. Os Jogos Olímpicos duram 17 dias,
As pessoas vão, e é um negócio restrito, porque os ingressos também não são baratos. Claro, a cidade se empolga, consegue alguns ganhos urbanísticos e tal, mas para o esporte em si, como um fomentador de política pública, eu vejo que isso não acontece. E eu não vejo um trabalho, na minha opinião, cada um pode ter uma ideia, então, tudo começaria na escola. Existem exemplos no mundo inteiro que o Japão faz com empresas, na Itália com clubes, nos Estados Unidos com universidades, e eu não vejo onde a gente se agarra. Talvez a gente não se agarre em lugar nenhum. Mas, para mim, se tudo começasse na escola, com a valorização da educação física, do ensino, valorização do professor, talvez a gente começasse de 1.0 para alguma coisa. Acho que é por aí, Trajano, porque se a gente voltar um pouco no tempo, a gestão do esporte pertencia ao Ministério da Educação, Cultura e Desporto. Então, o CEDMEC era uma secretaria dentro do Ministério da Educação. O esporte era uma componente das políticas de educação. Pois bem, quando veio o período da Constituinte, houve um divórcio conceitual entre educação e desporto. O esporte passou a ter leis específicas. No governo Collor, teve uma Secretaria Nacional ligada à Presidência da República. No governo Itamar, uma Secretaria Nacional de Esportes. No governo Fernando Henrique, um Ministério Extraordinário para o Pelé. Aí criou-se uma autarquia vinculada a ele, que era o INDESP, que ruiu. Aí depois foi uma Secretaria Nacional de Esportes, da qual eu fui secretário por um período, vinculado a um ministério híbrido de esporte e turismo, para chegar no governo Lula e ter um ministério específico para o esporte. Nós percebemos que o esporte foi ganhando aumento de relevância política. Por outro lado, ele tomou um caminho totalmente, diferente do que a educação. A educação criou lei de diretrizes e bases e planos nacionais, e o esporte não era mais contemplado. A educação física ficou no limbo. Houve um período no Brasil que, para as escolas aumentarem o volume de matrículas, as quadras poliesportivas foram subtraídas e viraram salas de aula, como se ali não se praticasse educação. Então, houve um período de um crime de lesa pátria. O país teve um período sem sequer produzir os jogos estudantis. Voltaram mais tarde com a nova roupagem, Olimpíadas colegiais, Olimpíadas escolares, Olimpíadas da juventude, não importa, mas sem uma relevância semelhante. A confusão hoje é o seguinte: você tem no país, na estrutura do esporte, duas estruturas, a público e a privada. A estrutura pública você tem no governo federal, Ministério do Esporte, ou Secretaria Nacional, ou nome que se dê à entidade representativa do esporte no governo federal, as secretarias estaduais, as secretarias municipais. Elas, então, podem apoiar as confederações, federações estaduais, fato que não acontece, os clubes, as ONGs, mas você tem a estrutura privada, Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico Brasileiro, Confederação Brasileira de Clubes, de Desporto Escolar, Desporto Universitário, as confederações olímpicas, não olímpicas, as federações que hoje estão em estado de ruína no Brasil, e você tem os clubes. O que está acontecendo hoje é que a estrutura pública não está cumprindo com o seu papel constitucional e está financiando a estrutura privada. A lei de incentivo do esporte era uma forma de você fomentar a estrutura privada, sendo o Estado parceiro através de renúncia fiscal. Então, acontece que hoje a renúncia fiscal ela é plena. Então, na prática, quem está fomentando sempre é a União, ou, no caso, os Estados. Então, a gente tem que definir melhor, com clareza, qual que é o papel do Estado, do poder público, e o papel do sistema particular. Essa confusão hoje demonstra a nossa dificuldade de poder entender e esclarecer políticas públicas para o esporte. Nós trouxemos alguns vídeos para alimentar um pouco essa conversa. O primeiro vídeo é uma entrevista, um trechinho, uma entrevista feita pelo Roberto Salim Gabriel, grande repórter, com um baita de um atleta, se foi há pouco tempo, Nelson Prudêncio. Vamos assistir.
caminhada tranquila não revela o que este homem alcançou nas pistas do mundo inteiro. Ele é Nelson Prudêncio, um dos monstros sagrados do salto triplo brasileiro. Medalha de prata nos Jogos Olímpicos do México em 1968 e bronze nos Jogos de Munique em 72. Dos tempos de atleta para os tempos de pesquisador, o certo é que muita coisa mudou. No caso, eu posso até justificar aquilo que foi feito lá atrás. E hoje eu posso ver, fazia tudo errado. Nada a ver com o que eu tinha, a minha prova podia render. Além de ministrar aulas, o doutor do esporte ainda faz parte de bancas examinadoras com os futuros mestres. A responsabilidade é grande. O aprendizado é eterno. Nossa Senhora, e como é importante estar aberto para a aprendizagem, porque ninguém é o absoluto do conhecimento. Vamos lá na lousa, vamos discutir isso aqui de acordo com a sua vivência. No quadro negro, Nelson Prudêncio traça gráficos. Aborda principalmente o papel das universidades na evolução do esporte. A universidade é o estímulo para que você continue se aprimorando e lendo, porque os futuros profissionais, eles virão dos cursos que fazem educação física na faculdade. É o meio onde nós podemos desenvolver pesquisas. Pesquisas com, vamos dizer, o material humano que nós temos aqui. Eu digo que, para os alunos aqui da universidade, eu digo que é o esporte que escolhe a gente e não a gente que escolhe esporte. Nós temos material humano para todos os desportos. E isso tem que partir da escola. Levar o desporto até a escola, dada a facilidade que as crianças estão lá e a diversidade de práticas. Para finalizar esta aula, será que podemos fazer mais uma pergunta? Quem pergunta porque tem necessidade de crescer. Enquanto tiver dúvida, faça a pergunta. Então, vamos lá, doutor. Diga qual é o melhor caminho para o esporte brasileiro. Agora vamos colocar a expressão utilizando desse termo. Política desportiva. Política desportiva. O recado está dado. Mas antes de encerrar a reportagem, ou melhor, a aula, preste atenção em mais uma lição. Minha sabedoria consiste em saber que nada sei. Por isso que a necessidade é o interesse acadêmico e é muito mais responsabilidade do que privilégio. Essa porcaria de olímpico aí, medalhista olímpico, né? Bom, o Nelson Prudêncio foi um baita de um atleta, medalhista de salto triplo, assim como Ademar, João do Saudades dele, né? É. Grande figura humana. Baita professor também. Você vê que a conversa dele, para onde ele quer que caminhe, que passe a política esportiva no Brasil, ele como professor universitário, exatamente na escola, na universidade. Não passa, né? Por que não passa? Aí é que é o busilis da questão nacional, e que não é exclusiva, infelizmente, da questão esportiva. O que nós temos, né, na nossa superestrutura do esporte? Nós temos uma superestrutura do esporte que ela não é apenas conservadora. Eu costumo dizer que o mundo, em determinados momentos da sua história, deve muito ao pensamento conservador. O pensamento conservador não é necessariamente um entrave do desenvolvimento. Há maneiras de você se desenvolver até por via do pensamento conservador. Mas a superestrutura do esporte brasileiro, ela é essencialmente reacionária, profundamente corrupta e corruptora. Reacionária na medida em que não aceita quaisquer novidades. Ela se defende, ela é refratária a qualquer novidade que se apresenta, porque qualquer novidade que se apresente aparece para ela como um risco aos privilégios que ela adquiriu. E, em nome desses privilégios, ela se corrompe e ela corrompe. Com um dado adicional sobre o qual pouca gente pensa. Essa superestrutura do esporte tem um poder de sedução brutal. Brutal. Porque ela coloca perto de quem tem o poder os ídolos do país. Eu faço uma brincadeira, fazia mais no período em que o Lula foi presidente da República, e que não cabe no período Dilma Rousseff, porque, neste particular, ela jamais deu mole para essa gente,
mas o Lula, com aquele jeito dele, conciliador, né, dava esse mole, que era o seguinte, é o Lula chamando o chefe de gabinete dele na quinta-feira, isso aí é uma brincadeira, não tem nada a ver com os fatos, e pergunta para ele, como é que é a minha agenda amanhã? E o chefe do gabinete diz, bom, o senhor toma café da manhã com o ministro da Saúde, às 8. Ele diz, pô, começo mal o meu dia, começo com problemas. Isso. Às 10 horas vem o embaixador da Polônia entregar a credencial. Falou, que coisa chata, vem com o intérprete, é claro. Sim, vem com o intérprete. Meio-dia o senhor almoça com a dona Letícia, dona Marisa Letícia. Pô, mas não podia ser com a Gisele Bündchen? Não, não, é com a Marisa, a dona Marisa. Às 2h30 vem o Horácio de Moraes. Putz, vai pedir isenção para a soja. Às 4h30 vem o presidente do Bradesco. Ah, vai pedir para aumentar os juros. Pô, que dia chato. Mas às 5h30 vem o Ricardo Teixeira com o Ronaldinho. Putz, traz os netos, as noras, os filhos, as camisas, as bolas para fotografar. E ficava até às 8 horas da noite, espairecendo. Ou vem o Nussmann e vai trazer o Tandy, o Gustavo Borges, o César Cielo. Aí dá foto, dá o diabo da primeira página dos jornais. Eu sei que é uma simplificação aparente, mas isto faz com que, por exemplo, se tenha uma lei de incentivo ao esporte no Brasil, sem nenhuma exigência de contrapartida, de modelo de gestão. Se distribui dinheiro sem nenhuma fiscalização e exigência de resultados. Isso no alto rendimento, porque no esporte de base, nem isso. Então, a gente vive nessa encruzilhada, nessa armadilha, de que, na medida em que o esporte virou o grande negócio que o esporte virou, que o esporte é, na indústria do entretenimento, talvez a maior fonte de recursos, a gente acaba vivendo na mão dessa gente que se sedimenta por anos e anos e anos, sem que haja renovação. E sem que gente como o Lars e outros, atletas e ex-atletas, que teriam contribuição a dar, de fato possam chegar nesse ponto. Porque para você ser presidente do COB, por exemplo, você tem que ter 10 assinaturas de federações nacionais. E por mais insatisfação que haja de mais de 10 federações internacionais, ninguém amarra o guizo no pescoço do gato, ninguém dá a assinatura, com medo de eventualmente perder e depois ser vítima de revanche. Eu queria que eu tenho uns números aqui, Lázaro, e você, eu acho que entende bem disso, porque o Lázaro é um centro envolvido com políticas públicas, com leis de incentivo, é um centro qualificado para exercer isso, nós estamos dizendo que políticos ocupam. O orçamento federal... Só lembrando uma coisa, Zé, antes que você faça a pergunta. Lembremos o seguinte, a Ana Moser foi indicada para ser autoridade pública olímpica e foi vetada por essa superestrutura, do Nussmann ao prefeito do Rio, Eduardo Paes. Se incomodaram com a presença da Ana Moser como se fosse um entrave. O orçamento federal são recursos destinados às confederações, principalmente através de convênios. A lei PIVA, é aquela confusão que eu falo, tem 500 mil coisas, né? Porque nunca teve tanto dinheiro para o esporte. É a segunda mais antiga fonte. Começou a vigorar em 2001 e repassa recursos às loterias federais para os comitês olímpicos e paralímpicos. Esse dinheiro é administrado pelo COB, que reserva 30% do dinheiro para, entre aspas, a administração do comitê. Vem a Lei de Incentivo ao Esporte, que vigora desde 2007. São 400 milhões por ano, através de captação de pessoa física e jurídica devedora da Receita Federal. Existem as estatais, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, Infraero, Correios, BNDES, Casa da Moeda, e vai por aí. Existem as Forças Armadas, que atualmente nós temos 700 atletas
de alto rendimento, de diferentes modalidades, com pagamento de salário e outras vantagens. Temos o Ministério do Esporte, que recebe 4,5% das arrecadações da loteria, sendo 3% repassado às secretarias de esporte dos estados. Ou seja, dinheiro tem. Mas será que esse dinheiro chega onde tem que chegar? Olha, Trajano, houve um avanço no Brasil, no sentido que o Brasil se projetou para sediar esses grandes eventos, houve uma necessidade de atender os anseios da sociedade e mostrar que nós temos que estar no caminho do país tornar-se uma potência olímpica. Primeiro que aí a gente já abre um parênteses. A medição de desempenho de uma potência olímpica não se fará necessariamente este ano, no Rio de Janeiro. Todo país que cedia uma Olimpíada, e a história prova isso, o fator sede da injeção de recursos naquele quadriênio, o fato de você ter a questão climática, conhecer as arenas, a torcida, tudo isso proporciona ao país um crescimento, e isso é estatístico. Basta ver, até a Grécia, sem fazer política pública nenhuma de esporte, teve um pico de desempenho em Atenas, voltou a um patamar de uma dura realidade já em Pequim, em 2008. Então, a medição se o Brasil cresceu ou não, dar-se-á em 2020 e 2024. Então, eu acho que essa medição que o Brasil vai crescer no quadro de medalhas. A preparação que o Comitê Olímpico Brasileiro proporciona hoje ao time Brasil é a melhor de toda a história. Vamos reconhecer isso. A preparação, hoje, ela está sendo exemplar se comparado com a minha época de rabo duro, né, de viajar pedindo favor, fazendo bingo para poder arrumar dinheiro, doação, dormindo em barraca. Então, eram outras épocas, né, uma época épica do esporte, onde o cara ia pelo puro idealismo. Hoje em dia, no Brasil, o esporte olímpico é uma sobrevivência. Agora, nós temos que ver também essa questão da gestão do esporte. O Ministério hoje, né, nós tivemos um período do PCdoB, um período mais recente do PRB, então foi a fase dos camaradas e a fase dos irmãos. Mas esse loteamento do Ministério do Esporte não é de hoje. Esportistas foram gestores. No início, quando se divorciou da educação, nós tivemos o Zico, secretário nacional de esportes, tivemos o Bernard, do vôlei, aí depois tivemos o Márcio Braga, né, que é do representante do Flamengo, aí tivemos o Ministério para o Pelé, mas depois entendeu-se que o Ministério do Esporte era apenas mais um naquela esplanada, o mais baratinho deles, moeda de troca. Para o governo ter governabilidade no poder legislativo, sempre você guarda o Ministério do Esporte no bolso, aquele partidozinho ali que está incomodando, vamos ajudar ou não, dá para ele o Ministério do Esporte. Então, infelizmente, essa é a leitura que a classe política faz do esporte. Então, na prática, isso não é um mal específico da Dilma ou do Lula, já vem lá de trás. O PFL também foi mandatário desse Ministério do Esporte. Em conta que foi no governo Lula a criação do Ministério do Esporte, que não era o Ministério do Esporte. Então, o fato hoje é que você vê essa confusão toda. Dinheiro tem, e é bom que tenha. Agora, a falta é você melhorar a qualidade dos gastos, você ter uma coerência, você poder concatenar que esses investimentos estejam fazendo uma lógica numa política esportiva brasileira. Não basta somente irrigar. E esse dado que o Zé trouxe, né, que eu acho até que está subestimado, é mais do que 30% para a administração do COB. É o dado que eu tenho aqui. Que é o COB, mais do que isso. coitadinho do COB, né? 30% é mais do que isso, é mais do que isso, Zé. É mais de 50%. Bom, é o que eu tenho aqui chamado... O que vem a mais é uma caixa de segredo, que está o tal do Fundo Olímpico. Aí pode ser que venha mais. Podia abrir para perguntas, né? Sim. Podemos abrir para Isso é perguntas. ótimo. Só queria dizer só uma coisa. Daqui a pouco, eu tenho um vídeo aqui que eu queria que o Lars comentasse, porque houve uma tentativa, durante um tempo, de 2 grandes clubes brasileiros entrarem para valer no esporte brasileiro. E se apontava que seria uma solução.
Aliás, alguns clubes brasileiros sustentam o esporte brasileiro. Sem dúvida. Aliás, um dos lugares que sustentam o esporte brasileiro são os SESCs. Chesques. A prática esportiva, a conversa sobre esporte. E os clubes como Pinheiro, Ginástico, Minas, Tênis Clube. Mas é sobre Vasco e Flamengo, daqui a pouco a gente vai ver um vídeo e você vai comentar essa época. Ali, ó. Primeiro aqui. Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu queria insistir um pouco mais no papel das marcas e dos patrocinadores, uma vez que a gente falou que o investimento, a responsabilidade pelo esporte foi privatizada no Brasil. A gente tem grandes patrocinadores que não tiveram muito sucesso com esses grandes jogos ou até tiveram algum medo de se associar a eles, assim. Qual seria o futuro? Quer dizer, uma parte dos patrocinadores investiu um pouco nessa coisa olímpica. Qual seria o futuro do esporte do ponto de vista dos patrocínios? Então, assim, um esporte de rendimento demora muito para dar retorno para um patrocinador, porque ele vai ter que formar o atleta desde pequenininho, enfim. Qual seria esse... Debater um pouco mais o ponto de vista dos patrocinadores em relação a isso. Veja bem, primeiro é importante ressaltar que entre os passos para frente que o país deu nos últimos tempos, nesse particular, há um chamado Pacto pelo Esporte, que é exatamente a junção de grande parte dos maiores patrocinadores, no sentido de que você tenha transparência e democracia na gestão do esporte no Brasil. Os patrocinadores estão cada vez mais incomodados de ver o esporte brasileiro nas páginas de polícia, né? Isso grandemente em relação à CBF, em relação ao futebol, mas não só, né? Recentemente tivemos escândalos no basquete, no voleibol, né? Então, os patrocinadores começam a revelar claramente essa preocupação, o que é muito bom que assim seja. Não é papel desses patrocinadores a formação de atletas. É como foi dito aqui já. O papel da formação se dá na política de democratização, de acesso à prática esportiva, como política de Estado, e de cuja quantidade você possa tirar a qualidade e aí sim alocar nos centros de excelência dos patrocinadores, mas com meio caminho já andado. Imaginar que os patrocinadores, que têm necessariamente como gol o lucro, de transformar aquilo em propaganda de si mesmo, que eles sejam os fomentadores, é uma utopia. Não será deles. Essa é a função do Estado. Essa é a função do Estado. E essa é a razão, Trajano participou disso, quantos éramos? Uns 25. O Lars não estava, não sei por que o Lars não estava. Faltou o Lars. O Lars devia estar na Grécia velejando. Quando o Lula ganhou a primeira eleição, ele pediu para um grupo de pessoas que entregasse a ele uma proposta de política esportiva que seria o guia do ministro. 2003, né? 2003. Tá? Eu me lembro que estava a Ana Moser, Paula, Bebeto de Freitas, Sócrates, Raí. Sócrates. Bom, nós passamos 25 dias nos reunindo lá na ESPN, 5, 6 horas por dia, porque ele queria entregar isso na posse. E fazia o quê? Faltava um mês para ele tomar posse. Tá? Nós fizemos a entrega disso formalmente, o que vale para alguns imbecis até hoje mostrarem que nós somos petralhas, porque era como se nós estivéssemos na campanha do Lula. Não era a campanha do Lula, era o Lula já eleito. E éramos cidadãos contribuindo com uma proposta de política esportiva. Não tem Dezembro de 2002, então. Exato, exato. Não tem uma linha, né, Zé? Não tem uma linha de esporte de alto rendimento. É só voltado para o esporte como fator de inclusão social. Daí, inclusive, como nada disso aconteceu, a criação da Caravana Caravana do Esporte. Caravanas do A Esporte. Caravana do Esporte seria um Que é projeto uma coisa para o governo. fantástica, né? Caravana do Esporte, acho que é um exemplo. E que acabou ficando por conta da O iniciativa sonho da privada. Coluna Prestes é interpretado pela paz, pelo esporte, chegando nos rincões do Brasil, aonde as políticas públicas nunca chegaram, né? Eu participei, é um encanto a Caravana do Esporte. Mas, Lácio, fala um pouquinho sobre a pergunta dela. Sobre a Os pergunta dela, patrocinadores. eu acho que a questão do afastamento dos patrocinadores se deve, primeiro, a uma questão de credibilidade.
Isso que o Juca falou é importante. Esse pacto pelo esporte que se proporciona agora, um grupo de patrocinadores, de empresas que se juntam, cobrando transparência, um novo modelo de gestão e de governança. Aí envolve Atletas pelo Brasil, Instituto Ethos, Sou do Esporte, outros atores que estão contribuindo nessa direção. Por quê? À medida que o sistema não é devidamente transparente, o patrocinador fica com medo de associar a imagem à marca dele em algo nebuloso. Onde eu estou enfiando, né, E metendo a ainda mão em tem cumbuca. uma outra ponta dessa história. Quando você imagina do patrocinador investir no sistema esportivo nacional e tendo o incentivo de uma lei de incentivo do esporte, pressupõe-se nisso uma parceria público-privada. Na prática, hoje, não. O patrocinador anuncia que vai patrocinar um indivíduo, um atleta, um evento, uma entidade, mas ele, quando se beneficia da lei de incentivo do esporte, a dedução no imposto de renda é integral. Então, na prática, o patrocinador foi o Estado que abriu mão de receita em favor daquela atividade que a empresa particular gerou. A lei de incentivo, que eu lutei tanto por ela, com vários outros atletas, dirigentes, ela, de certa forma, saiu pela culatra, porque antes você tinha no Brasil um mercado de marketing esportivo que a empresa buscava associar a sua imagem, a sua marca, o seu produto a um evento, a uma ação, a uma entidade, a um atleta que ela queria, achava que era positivo para ela essa associação. Era uma doação de recurso em troca de um retorno de imagem. Hoje não, você criou um sistema vicioso no mercado. Quando você vai buscar um patrocinador e você mostra o seu produto, o seu projeto, ele vai dizer: você já tem o certificado da lei de incentivo? Não, ainda não, é preciso. Olha, então, quando você tiver, você volta aqui de novo. Então, esse patrocinador que buscava associar a sua imagem de forma voluntária, praticamente não existe mais. Está tudo vinculado à lei de incentivo, onde, na prática, não existe uma parceria público-privada. É o sistema público absorvendo impostos e o patrocinador escolhe em quem investir. Tem mais uma pergunta e depois a gente vai para o vídeo lá do Vasco e Flamengo. Boa noite. Eu sempre convivi com o esporte e vi, né, dois painéis. Eu sempre pratiquei vela, né, e sempre tracei um comparativo com o Tem futebol. ousadia de falar isso na frente do Lázaro, né? Pratiquei Eu vou andar vela. atrás dele. Eu queria traçar um comparativo com o futebol, porque a gente percebe, não só futebol, eu acho que aqui no Brasil existem ilhas de excelência de esportes. Então, quando eu falo ilhas de excelência, estou querendo deixar de fora os escândalos. Eu quero ver o resultado. Então, a gente tem o vôlei, a gente teve o basquete, e que deve estar voltando. Esportes coletivos com bola. Será que a evolução, essa política esportiva, não passa por estes exemplos de sucesso? Mas veja bem, de que exemplos de sucesso nós estamos falando que seja fruto de uma política? Exceção feita, justiça seja feita ao voleibol, que fez, e o Nussmann tem muito a ver com isso, né? Eu sou um crítico ácido dele, mas reconheço isso claramente, né? Ele inventou o voleibol no Brasil, e ele fez do voleibol tanto masculino, quanto feminino, quanto de praia, né? O Brasil ser respeitado no mundo inteiro. Mas o que foi o basquete brasileiro campeão mundial? Medalhista olímpico. Bicampeão mundial. Fruto da excelência de um Amaury Passos, de um Vlamir Marques, de um Rosa Branca, de um Biratã, de um Angelim, de um... Não era de uma política. Era... E, mais tarde, a seleção feminina, né? Exatamente. Hortência e Paula. Pergunte a Hortência o que foi a carreira dela. Que tipo de apoio ela teve para virar o que ela virou. Pergunte ao Oscar, ao Marcel, que ainda mantiveram o nível do basquete brasileiro.
entre os 5 melhores do mundo. Mas na hora em que o esporte virou este fenômeno de business que o esporte é, e estabeleceu a competitividade que hoje você tem, esse pessoal todo ficou pendurado no teto sem escada. Não tinha política para renovar e para sustentar. O futebol, que é mais claro do que aconteceu com o nosso futebol. Quer dizer, enquanto brotava na várzea, brotava na praia, surgiam. Vamos deixar claro, vamos lembrar disso. O Brasil, em termos de futebol, teve a felicidade suprema que nenhum outro lugar do mundo teve, de, num espaço de 30 anos, ter aqui o Pelé, o Mané, o Didi, o Nilton Santos, o Gerson, o Rivelino, o Paulo César, o Tostão, o Ronaldo, o Ronaldinho, o Romário, tudo num espaço muito curto. Muito curto. Na hora em que o mundo passou a se organizar de uma outra maneira, que o futebol virou o negócio que o futebol é, o que nós somos hoje? Meros exportadores de pé de obra. Nós não temos nenhuma política, nem para o futebol. Pergunte qual é a política da CBF para as categorias de base do futebol brasileiro. Não existe. Vá na Alemanha, vá na Holanda, vá na Itália, vá na Espanha. Você verá. O que nós fizemos depois do 7-1, que é o cataclisma, a catástrofe, o grande aborto da natureza? Nunca mais vai se repetir. 10 dias depois, trocamos o Filipão pelo Dunga. Está resolvido o nosso problema. E, na verdade, trocamos o Filipão pelo Filipinho. Não é? E o Guardiola querendo vir. Mas o seu Marinho, que está na cadeia domiciliar, o seu Marco Polo, que é o viajante que não viaja, que não pode sair. Não temos nada que aprender com ninguém lá de fora. E temos. O basquete é prova disso, o handebol feminino é prova disso, o voleibol foi prova disso. Temos. Mas não temos política. Não temos um caminho, um norte. Eu vou chamar agora esse vídeo, porque o Laço foi 2000, o ano antes da Olimpíada de Sydney, né? Esse período foi aquela época dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, né, que antecedeu Sydney 2000. Vasco e Flamengo se arvoraram de salvadores do esporte brasileiro. Montaram equipes gigantes de todos os esportes possíveis. Por exemplo, está aqui o laço, a vela, o Vasco contratou. Tem gente que não recebeu o dinheiro até hoje, mas tudo bem. Vamos assistir um vídeo e depois do laço comenta. A maioria dos atletas brasileiros com chance em Sydney veste a camisa do Vasco da Gama. Dos 16 esportes já classificados, o Vasco tem contrato com atletas de ponta em nada menos que 11 deles. Os mais recentes são as feras do atletismo que brilharam no Pan-Americano de Winnipeg no ano passado. Entre eles, Maureen Maggi, Claudinei Quirino, Sanderley Parrella e Eronildes Araújo. Na canoagem, Sebastian Quatrin, Carlos Augusto Campos e companhia continuam treinando em Londrina, mas com patrocínio do Clube Carioca. No hipismo, brilha o nome de Rodrigo Pessoa e na vela, quase toda a equipe brasileira, com destaque para o medalha de ouro e tricampeão mundial Robert Scheid. No remo, no tênis de mesa, no taekwondo, polo aquático, vôlei de praia e no judô, o Vasco tem alguns dos melhores atletas do Brasil. E a natação do Vasco, então? O clube venceu todos os campeonatos a partir do segundo semestre do ano passado e tem dezenas de polos com olheiros espalhados pelo Brasil e uma superestrutura no Rio de Janeiro, com equipes em todas as categorias. Entre os atletas de ponta estão Gustavo Borges, 3 medalhas olímpicas, Luiz Lima e Leonardo Costa, todos já classificados para Sydney, além de Fabiola Molina, mais provável representante da natação feminina na Olimpíada deste ano. Os atletas que não são do Vasco estão quase todos no Flamengo. E é na natação que o Fla mantém um duelo mais forte com o Vasco.
Além de Fernando Scherer, o Xuxa, o Flamengo também vai para Sydney com Alexandre Massura, André Cordeiro e Rogério Romero, os 2 últimos recém-contratados. Coordenado pela ex-campeã Patrícia Morim, a natação rubro-negra também investe na formação de novos atletas. E a estrela mais brilhante para um futuro próximo é o jovem Caio Márcio, de apenas 17 anos. O Flamengo certamente perde em quantidade de atletas para o Vasco, mas a qualidade das estrelas do esporte é a mesma, em alguns casos até maior. É o caso da ginasta Daniele Hipólito. E no vôlei feminino, Virna e Leila são destaques na seleção que disputará os Jogos. Quando viajar para Sydney, o uniforme da delegação brasileira não será rubro-negro nem alvinegro, será verde e amarelo. Mas, certamente, o apoio dos clubes a que pertencem terá muita influência na performance de cada atleta. A questão é, este é um trabalho que veio para ficar? São projetos de longo prazo ou morrerão no início de outubro, quando acabar a Olimpíada? Tá. Ou seja, antes da Olimpíada, já mostraram que esses incentivos estão acabando. Será que vão acabar todos eles após a Olimpíada? Então, uma coisa é defender a melhor qualificação dos nossos dirigentes, tentar garantir transparência na gestão, melhorar o modelo de governança, mostrar os bons exemplos. Nós temos bons exemplos também. A mídia tem uma tendência de sobressair os maus exemplos, mas vamos tentar mostrar quem fez a coisa bem feita. Tem lá a Confederação de Rugby, esporte no Brasil que ainda tem um desempenho abaixo do que nós sonhamos, porque são poucos praticantes, mas que montou um modelo de governança e de gestão exemplar. Tomara que dê certo, para gerar exemplo para outras, citando apenas como um exemplo. Então, eu acho que essa mudança é necessária. Primeiro, defender a questão das leis de incentivo. Será que elas vão cair? Tomara que não, mas a gente tem que garantir credibilidade ao sistema. E depois defender o que nós vamos fazer com as verbas públicas, recursos orçamentários para o esporte. Vai para o rendimento ou vai para a formação? Nós vamos respeitar a Constituição ou vamos fazer um projeto de emenda à Constituição e dizer, olha, não, o papel do Estado mesmo é no esporte de rendimento. Será que é isso? Então, eu acho que esse é o momento de fazer um bom debate, porque, caso contrário, se o sistema esportivo nacional estiver desgovernado, a tendência é perder tudo, concorda? Mais uma pergunta lá no tinham levantado a mão. Sou eu. Aqui. É, E depois a gente tem um outro VT ainda. É mais direto mais para o Juca, até cumprimentar que eu vi você recentemente lá nessa universitária, né, num outro evento. Enfim, você estava falando dessa política, dessa falta de política esportiva ou política pública para o esporte. Eu estou com 50 e poucos anos e essa conversa eu escuto há pelo menos uns 20, você deve escutar há uns 40. Então, me parece que a gente não está chegando a nada, a gente está meio que repetindo o problema que já vem de muito tempo. Agora, me preocupou muito mais agora que não só você tem um problema da falta de política pública, mas quando ela acontece, ela me parece que está acontecendo na direção errada. Porque se eu entendi o que o Lars falou, essa questão, por exemplo, do incentivo ser 100%, trata-se nada mais, nada menos do que mera transferência de renda. E aí você tem um problema grave e brutal, porque é dinheiro do povo, tá certo? Aí que a gente precisa discutir isso seriamente, não se pode ficar fazendo transferência de renda de graça, e aí discutir esse dinheiro para onde vai, né? Se é para o rendimento ou se é para o incentivo, né? Para o começo, que eu acho que tem que ser para o começo mesmo, discutir uma política pública séria. Mas eu acho que o que é grave é você simplesmente fazer transferência de renda. Eu acho que isso... Eu acho que, não sei, acho que é o momento de alguém aí do esporte falar, meu, para que isso está errado, né? Não, espera aí, mas eu acho muito engraçado quando eu ouço esse tipo de coisa. Está na hora de alguém aí do esporte falar, ou alguém aí da imprensa falar. A gente não faz outra coisa, o Trajano há 50 e eu há 40 e tantos anos. O Lars briga por isso desde o tempo em que é atleta. Não faltam votos, talvez sejam poucas as votos. Espera aí, ainda sou, viu? Continuo velejando. Não, sim, claro. Veio do campeonato Estou sem mundial perna, mas agora. estou vivo, velejando. Sim, é verdade. Fui campeão mundial no passado e estou aqui. É verdade, é verdade. Desculpa, você tem toda a razão. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas a questão é muito maior do que a política de esporte.
Nós estamos falando, há quantos anos a gente fala que o problema central do Brasil é a educação? É disso que nós estamos falando. E o esporte faz parte disso aí, grandemente. Vou voltar a citar uma figura que eu citei outro dia no meu blog. O grande educador Darcy Ribeiro, que dizia exatamente isso, não é? Eu fracassei querendo fazer o Brasil estudar, eu fracassei querendo fazer uma boa universidade em Brasília, eu fracassei me opondo ao golpe militar de 64, mas eu me orgulho dos meus fracassos. Eu me sentiria muito mal se eu estivesse com os vencedores, né? Mas esse é o problema que nós temos que enfrentar. Nós temos um problema básico de educação desde que descobriram o Brasil. E não faltam vozes para dizer isso. Infelizmente, ainda vozes minoritárias. Eu diria para você que eu só estou aqui, nessa conversa com nós todos, por causa disso. Tá certo? Senão, não estaria. Nem ele, nem eu, nem ninguém. Estamos ganhando para estar aqui. Né? Eu estou preocupado com o jogo do Corinthians, daqui a pouco. Né? Vai, Corinthians. Não é isso? Era o Câmara que falou? Não. O Câmara é quieto, é silencioso. Mas ele está pensando a mesma coisa. Mas é isso, faz parte da missão. Em complemento, acho que o Juca falou muito bem, a gente volta ao início do nosso debate sobre a questão, a política no esporte e os políticos, né, hoje cuidando do esporte brasileiro. Ou nós vamos chegar a um ponto que as lideranças esportivas, de baixo para cima, de forma democrática, participativa, nós vamos ter representantes na gestão pública, atuando na política do esporte, ou nós vamos continuar que os políticos dominem o esporte nacional. Que aí que está o problema. Vários políticos passaram pelas pastas estaduais, e, sobretudo, na federal, que vai reverberar em todo o país, com boas iniciativas. Fizeram congressos, seminários, câmaras setoriais, conferências nacionais do esporte. Recentemente, o ministro Jorge Hilton convidou todos os segmentos para traçar uma política nacional do esporte. Quase sempre, esse período de longa discussão termina em um documento. Quando o documento fica pronto, termina o mandato do ministro, eles são passageiros. O próximo ministro que vem não vai nem ler essa política, vai jogar na cesta de lixo e vai anunciar que ele vai criar uma nova política nacional. Elas não têm a menor continuidade. Então, quando vem lá o presidente do Clube de Regatas Flamengo, o representante do desporto militar, dos atletas, que sentam-se lá por dias e dias, voluntariamente querendo debater um tema, é a sensação que aquilo é inócuo, não vai a lugar nenhum, porque não tem estabilidade no sistema. Não é o esporte que propôs aquilo, é um agente político que está ali tentando mostrar a sua passagem naquela gestão esportiva. Dura pouco. Desafio alguém aqui a falar quantos ministros do esporte o Brasil teve nesses últimos 16 anos, desde quando foi criado, né, o Ministério do Esporte. Poucos saberão, talvez eu consiga lembrar, mas eu vou gastar 10 minutos falando o nome de todos eles. Eu só coloco uma coisa, você tem toda a razão, essa história dos políticos e tal. Mas não é qualquer atleta que pode assumir também esse cargo. Na hora que falaram que o Ronaldo Fenômeno poderia virar ministro, me incomodou profundamente. Isso é evidente. Foi um baita jogador, um craque, concordo artilheiro plenamente, das Copas, porque mas não tem a menor competência quando você coloca um e ídolo, preocupação com você isso. joga ele aos leões. Muitas vezes você pode queimar a imagem de um atleta que construiu aquilo ao longo de uma trajetória de vida como um atleta exemplar, e se ele não estiver preparado, ou se ele não tiver com apoio, ou estiver ali cercado de gente com intenções duvidosas, você vai destruir com a reputação daquele atleta. Olha, Roberto Dinamite é um exemplo disso. Eu tenho um vídeo agora que vários atletas de vários esportes, é um vídeo um pouco mais antigo, nós estamos vendo aí vídeos mais antigos, como essa história do Vasco e Flamengo, o próprio Nelson Prudence. Nós temos depoimentos de vários atletas de esportes diferentes falando do que seria a política esportiva no Brasil. É uma questão de perseverar. Eu te diria, com o perdão do conselheiro Acácio, a gente precisa votar melhor.
E votar, e votar, e votar, e votar. Né? Para que a gente tenha, enfim, até uma política esportiva, que nós não temos até hoje. Eu acho que, em complemento a isso, eu também acho que não é necessariamente um desânimo, é a necessidade de colocar o dedo na ferida, avaliar aonde, porventura, nós estamos errando. Porque uma coisa são, digamos, os direitos adquiridos do esporte no passado recente para o Brasil se tornar, quem sabe, uma potência olímpica. E nós vamos ter que saber defender esses direitos, porque eles podem cair, dada a situação drástica, sem precedentes, da crise política e econômica do Brasil. Porque nós tivemos a aprovação da Lei de Incentivo do Esporte no plano federal, em vários estados e municípios, a Lei do Bolsa Atleta, a Lei de Importação de Material Olímpico e Paralímpico sem similar técnico nacional, com isenção de imposto de importação, IPTI e IPI, infelizmente, já foi revogada antes da Olimpíada, é um mau presságio do que pode acontecer depois, e outras conquistas do esporte, como a Lei Gnello Piva, por exemplo. Basta ver que hoje o Rio de Janeiro, que foi o estado que aprovou a primeira lei de incentivo estadual, o governador em exercício encaminhou um projeto de lei à Assembleia Legislativa, dando fim a qualquer tipo de incentivo fiscal. O estado do Rio de Janeiro está numa situação pré-falimentar. Ou seja, antes da Olimpíada, já mostraram que esses incentivos estão acabando. Será que vão acabar todos eles após a Olimpíada? Então, uma coisa é defender a melhor qualificação dos nossos dirigentes, tentar garantir transparência na gestão, melhorar o modelo de governança, mostrar os bons exemplos. Nós temos bons exemplos também. A mídia tem uma tendência de sobressair os maus exemplos, mas vamos tentar mostrar quem fez a coisa bem feita. Tem lá a Confederação de Rugby, esporte no Brasil que ainda tem um desempenho abaixo do que nós sonhamos, porque são poucos praticantes, mas que montou um modelo de governança e de gestão exemplar. Tomara que dê certo, para gerar exemplo para outras, citando apenas como um exemplo. Então, eu acho que essa mudança é necessária. Primeiro, defender a questão das leis de incentivo. Será que elas vão cair? Tomara que não, mas a gente tem que garantir credibilidade ao sistema. E depois defender o que nós vamos fazer com as verbas públicas, recursos orçamentários para o esporte. Vai para o rendimento ou vai para a formação? Nós vamos respeitar a Constituição ou vamos fazer um projeto de emenda à Constituição e dizer, olha, não, o papel do Estado mesmo é no esporte de rendimento. Será que é isso? Então, eu acho que esse é o momento de fazer um bom debate, porque, caso contrário, se o sistema esportivo nacional estiver desgovernado, a tendência é perder tudo, concorda? Mais uma pergunta lá no fundo. Tinha levantado a mão. Sou eu. Aqui. É, E depois a gente tem um outro VT ainda. É mais direto mais para o Juca, até complementar que eu vi você recentemente lá na cidade universitária, né, no outro evento. Enfim, você estava falando dessa política, dessa falta de política esportiva, ou política pública para o esporte. Eu estou com 50 e poucos anos e essa conversa eu escuto pelo menos uns 20, você deve escutar uns 40. Então, me parece que a gente não está chegando a nada, a gente está meio que repetindo o problema que já vem de muito tempo. Agora, me preocupou muito mais agora que não só você tem um problema da falta de política pública, mas quando ela acontece, ela me parece que está acontecendo na direção errada. Porque se eu entendi o que o Lars falou, essa questão, por exemplo, do incentivo ser 100%, trata-se nada mais, nada menos do que mera transferência de renda. E aí você tem um problema grave e brutal, porque é dinheiro do povo, tá certo? Aí que a gente precisa discutir isso seriamente, não se pode ficar fazendo transferência de renda de graça, e aí discutir esse dinheiro para onde vai, né? Se é para o rendimento ou se é para o incentivo, né? Para o começo, que eu acho que tem que ser para o começo mesmo, discutir uma política pública séria. Mas eu acho que o que é grave
é você simplesmente fazer transferência de renda. Eu acho que isso... Eu acho que, não sei, acho que é o momento de alguém aí do esporte falar, meu, para que isso está errado, né? Não, espera aí, mas eu acho muito engraçado quando eu ouço esse tipo de coisa. Está na hora de alguém aí do esporte falar, ou alguém aí da imprensa falar. A gente não faz outra coisa, o Trajano há 50 e eu há 40 e tantos anos. O Lars briga por isso desde o tempo em que é atleta. Não faltam votos, talvez sejam poucas as votos. Espera aí, ainda sou, viu? Continuo velejando. Não, sim, claro. Veio do campeonato Estou sem mundial perna, mas agora. estou vivo, velejando. É verdade. Fui campeão mundial no passado e estou aqui. É verdade. Desculpa, você tem toda a razão. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas a questão é muito maior do que a política de esporte. Nós estamos falando... Há quantos anos a gente fala que o problema central do Brasil é a educação? É disso que nós estamos falando. E o esporte faz parte disso aí, grandemente. Vou voltar a citar uma figura que eu citei outro dia no meu blog. O grande educador Darcy Ribeiro, que dizia exatamente isso. Não é? Eu fracassei querendo fazer o Brasil estudar, eu fracassei querendo fazer uma boa universidade em Brasília, eu fracassei me opondo ao golpe militar de 64, mas eu me orgulho dos meus fracassos. Eu me sentiria muito mal se eu estivesse com os vencedores, né? Mas esse é o problema que nós temos que enfrentar. Nós temos um problema básico de educação desde que descobriram o Brasil. E não faltam vozes para dizer isso. Infelizmente, ainda vozes minoritárias. Eu diria para você que eu só estou aqui, nessa conversa com nós todos, por causa disso. Tá certo? Senão não estaria. Nem ele, nem eu, nem ninguém. Estamos ganhando para estar aqui. Né? Eu estou preocupado com o jogo do Corinthians, daqui a pouco. Né? Vai, Corinthians. Não é isso? Era o Câmara que falou? Não. O Câmara é quieto, é silencioso. Mas ele está pensando a mesma coisa. Mas é isso, faz parte da missão. Em complemento, acho que o Juca falou muito bem. A gente volta ao início do nosso debate sobre a questão, a política no esporte e os políticos, né, hoje cuidando do esporte brasileiro. Ou nós vamos chegar a um ponto que as lideranças esportivas, de baixo para cima, de forma democrática, participativa, nós vamos ter representantes na gestão pública, atuando na política do esporte, ou nós vamos continuar que os políticos dominem o esporte nacional. Que aí que está o problema. Vários políticos passaram pelas pastas estaduais, e, sobretudo, na federal, que vai reverberar em todo o país, com boas iniciativas. Fizeram congressos, seminários, câmaras setoriais, conferências nacionais do esporte. Recentemente, o ministro Jorge Hilton convidou todos os segmentos para traçar uma política nacional do esporte. Quase sempre, esse período de longa discussão termina em um documento. Quando o documento fica pronto, termina o mandato do ministro, eles são passageiros. O próximo ministro que vem não vai nem ler essa política, vai jogar na cesta de lixo e vai anunciar que ele vai criar uma nova política nacional. Elas não têm a menor continuidade. Então, quando vem lá o presidente do Clube de Regatas Flamengo, o representante do desporto militar, dos atletas, que sentam-se lá por dias e dias, voluntariamente querendo debater um tema, é a sensação que aquilo é inócuo, não vai a lugar nenhum, porque não tem estabilidade no sistema. Não é o esporte que propôs aquilo, é um agente político que está ali tentando mostrar a sua passagem naquela gestão esportiva. Dura pouco. Desafio alguém aqui a falar quantos ministros do esporte o Brasil teve nesses últimos 16 anos, desde quando foi criado, né, o Ministério do Esporte. Poucos saberão, talvez eu consiga lembrar, mas eu vou gastar 10 minutos falando o nome de todos eles. Eu só coloco uma coisa, você tem toda a razão, essa história dos políticos e tal. Mas não é qualquer atleta que pode assumir também esse cargo. Na hora que falaram que o Ronaldo Fenômeno poderia virar ministro, me incomodou profundamente.
Isso é evidente. Foi um baita jogador, Sem dúvida. um craque, Concordo artilheiro das plenamente, Copas, porque mas não tem a menor competência quando você coloca um e ídolo, preocupação com você isso. joga ele aos leões. Muitas vezes você pode queimar a imagem de um atleta que construiu aquilo ao longo de uma trajetória de vida como atleta exemplar, e se ele não estiver preparado, ou se ele não tiver com apoio, ou tiver ali cercado de gente com intenções duvidosas, você vai destruir com a reputação daquele atleta. Olha, eu tenho- Roberto Dinamite é um exemplo disso. eu claro. tenho um vídeo agora que vários atletas de vários esportes, é um vídeo um pouco mais antigo, nós estamos vendo aí vídeos mais antigos, como essa história do Vasco e Flamengo, o próprio Nelson Prudêncio. Nós temos depoimentos de vários atletas de esportes diferentes falando do que seria a política esportiva no Brasil. O que é desenvolvimento no esporte? Desenvolvimento no esporte não são medalhas e troféus e títulos internacionais, né? O desenvolvimento esportivo ele é medido pela quantidade de pessoas que praticam o esporte e se beneficiam da prática dele. Não dá para você botar todo esse povo dentro de um clube, mas dá para você botar esse povo na escola, que é o que tem que ser. Então, claro que tem um monte de jogadoras escondidas por aí. E como é que se descobre? É na aula de educação física na escola. Eu fui descoberta assim. O Brasil tem 33 milhões de estudantes, né? Se nós pegarmos 10%, são 3 milhões e 300 mil. 1% são 330. 0,1% do nosso potencial que está na escola hoje, estudando, né, nós teremos aí 33 mil crianças. Olha que seleção você faria aí de esgrimistas, de nadadores, de judocas, de karatecas. E nós não temos isso. Se você observar o nosso alto nível, é clube. Nós não temos nada formado assim nas grandes escolas, nas grandes universidades. A gente sabe que é da quantidade que nós vamos ter, a qualidade que nós vamos ter dos atletas que vão representar o Brasil. Cuba tem 10 milhões de habitantes. Nós temos 200 milhões. Etnicamente, somos semelhantes. Pelo menos 60% a 70% da população brasileira é semelhante. Se investíssemos da mesma forma que Cuba investe, quantas medalhas teríamos? E não precisa de muito dinheiro, não. Cuba não tem dinheiro. Bom, se falou em escola, né, educação física, você tinha citado a Hortência, ela aparece aí, e o Sócrates vem com esse exemplo de Cuba, que é um exemplo de que a gente não tocou aqui. Nós falamos na Itália, no Japão, nos Estados Unidos. Como é que você vê esse exemplo de Cuba, Polassi? Cuba é um caso à parte. É um outro regime político que eu espero que a gente não vá reproduzir no Brasil, mas que, pelo menos, teve a capacidade de priorizar o esporte na educação, ou valorizar a educação através do esporte. Prática esportiva e educação física, para um jovem lá, acontece 5 vezes por semana. Quantas escolas no Brasil hoje proporcionam isso? Então, lá, como o país tem uma população limitada e recursos muito limitados, eles escolheram vocações para algumas modalidades esportivas, priorizaram isso, vincularam o lado acadêmico, o conhecimento, a ciência, a pesquisa, a tecnologia, e fazem um trabalho de formação bem-sucedido. Já não é mais a Cuba que foi da Guerra Fria, detentora de inúmeras medalhas, hoje eles têm dificuldade de sustentar o que foram no passado. Mas, se existe o lado exemplar de Cuba, é isso, a valorização do esporte na escola. Aí a gente volta ao que vários falaram ali, tudo passa pela educação. Estou de pleno acordo, é isso aí mesmo. É evidente, quer dizer, há um momento do esporte cubano, né, que fazia parte da propaganda do regime, né, do todo o bloco comunista. Não é por aí que eu acho que a gente deva caminhar. Eu volto a dizer, eu estou menos preocupado em ver o Brasil potência olímpica, eu estou mais preocupado em ver o Brasil praticando esporte, né, o povo brasileiro praticando esporte. Eu estou mais preocupado em ver o brasileiro saudável do que o brasileiro medalhista de ouro. Mas Cuba é a clara demonstração
de como você, com uma política, mesmo sem recursos, você põe a sua gente para fazer esporte. E é isso que a gente sabe. Quer dizer, é um absurdo quando a gente pensa o número de escolas no Brasil que sequer um espaço tem para que alguém faça qualquer prática esportiva, que jogue amarelinho, que dance, que se mexa, que se mova. Nós não temos essa preocupação. Em que escola? As minhas netas estão numa das melhores escolas de São Paulo. Custa os olhos da cara a mensalidade. Fazem uma aula de ginástica por semana. Eu vou abrir para a última rodada de perguntas. Você? Na verdade, eu vou ser breve, pegando agora um outro prisma dessa questão de esperança em relação ao futuro. Como vocês veem os atletas, né, ou quem seriam eles, que a gente não está tanto no dia a dia, mas que hoje brigam para fazer as coisas serem diferentes? Brigam no bom sentido, né? E aí eu espero não errar o nome, eu acho que era o Paulo André, era o do Corinthians, né? O zagueiro e tal. Enfim, é uma pessoa que não acompanhei tanto, mas acho que teve uma conduta diferenciada, ou com uma abordagem um pouco mais política, questionadora, e teve um destino um pouco diferente, né? Enfim, a gente... Bom, Como alguns é que você podem... chama? Isabel. Isabel, o problema é que numa estrutura esportiva corrupta, não transparente e antidemocrática, o atleta que põe a cabeça para fora tem a cabeça cortada. Então, se fala muito na alienação dos atletas. Não é verdade. Os atletas sabem muito bem onde a coisa pega. Mas, se falarem, tem a cabeça cortada. O Paulo André mandaram para a China. Não renovaram o contrato dele com o Corinthians. Depois chegou no Cruzeiro e o técnico do Cruzeiro disse a ele: eu quero que você seja meu titular. Mas, para você ser meu titular, você, por favor, pare de falar. Então, veja, isso com um cara que tem a consciência que ele tem. E ele meio que submergiu, porque, antes de mais nada, ele tem que jogar o jogo dele. Em regra, o exemplo que foi dado aqui, né, dos atletas pelo Brasil, são todos, com raríssimas exceções, ex-atletas, com raríssimas exceções. O Bernardinho, por exemplo, participa disso. O Bernardinho quase teve o pescoço cortado porque se manifestou corretamente contra a corrupção na CBV. É que ele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que se mexessem nele era capaz de acontecer uma revolução. Então é melhor não mexer. Mas é muito complicado. Mas não é por alienação. Tá? Não é por alienação. Antes de você perguntar, o Lasso podia falar que o Juca questiona dizendo que o atleta não é alienado. Ele se cala para não se comprometer, de medo, para não ter o pescoço cortado. Você que ainda é atleta e conviveu tanto com tanta gente de todos os esportes, o que você diria? Acho que ele falou com muita propriedade, porque a relação entre um atleta e o dirigente esportivo parece muito com a vida do militar. O militar da ativa, ele pode ter opinião. Se ele expressa essa opinião dele publicamente, ele vai ser preso. Por isso que os militares da reserva é que botam as unhas de fora e falam várias opiniões. O da ativa se cala, porque ele vai sofrer represálias. Então, o atleta, antigamente achavam, por que os dirigentes de várias confederações sequer foram atletas? Porque o atleta nasceu com aquela vocação física, ele não foi bom de estudo, mas ele é bom de esporte. Então, temos que arrumar alguém inteligente para administrar a modalidade dele. Isso é um conceito velho, furado, já era. Mas o que acontece hoje é que o atleta de rendimento atuante, seja ele representando um clube de futebol, uma seleção pan-americana ou olímpica, se ele começa a emitir muita opinião, vem uma voz de cima e manda ele se calar, sob pena dele ser cortado da seleção, perder benefícios. Seguramente que já aconteceu. Eu faço parte de um grupo de revoltosos que, lá em Barcelona, clamávamos por mudanças no esporte brasileiro. Sofremos na pele, ameaças
e várias outras situações embaraçosas, né? E o fato é que isso está mudando, mas o Juca falou bem. Quem hoje consegue se manifestar são os ex-atletas. Já não tem mais represália para sofrer, são independentes, mesmo assim se protegem numa entidade, Atletas pelo Brasil, que, se ele for uma voz sozinha, vão arrumar um jeito também de tascar com a imagem dele. Zé, você se lembra perfeitamente de Isabel e Jaqueline, do voleibol feminino, enquanto atleta, jogando, o que a Jaqueline teve que ir embora do Brasil. Teve que ir embora do Brasil, porque não tinha mais clube que a aceitasse. O Afonsinho, o que aconteceu com o Afonsinho? Entendeu? Quer dizer, porque tem essa coisa. Eu nunca me esqueço, me aconteceu um episódio, faz o quê? Um pouco antes da Copa. Foi lá, você sabe desse episódio. Foi lá conversar comigo, porque estava fazendo um documentário aqui no Brasil, marginal, sobre a Copa do Mundo, o Daniel Combandi, o Dani Lerouge, um dos líderes estudantis de Paris 68. Era estudante na Sorbonne. E ele veio aqui fazer um documentário. E, de repente, ele me perguntou, mas escuta, o que explica que no Brasil tantos jogadores de futebol sejam tão conscientes? Diferente, né, Isabel, do que a gente imagina. Eu falei, como? A gente reclama, a gente acha que são pouquíssimos. Ele falou, como pouquíssimos? O Paulo André, o Sócrates, o Vladimir, o Casagrande, o Paulo César Caju, Tostão. o Afonsinho, o Tostão. 7. Eu falei, pois é, só 7. Não, tem mais. Não, peraí. Ele virou para mim e falou assim, europeu, cita aí. Cita aí, europeus. Zé, não tinha 3. Não tinha Cantona. Porque também o grande ídolo, como esse grande ídolo virou um popstar, tem coisa mais alienada que o Neymar, por exemplo. Esse é. Não é? Por exemplo, eu tenho uma certa implicância com o futebol na Olimpíada. Então, todo mundo temos que ganhar essa medalha, o Neymar vem. Isso me aflige ao contrário. Não é que eu torço para o Brasil perder. É que absorve muito. Mas eu fico meio aflito com isso. Eu O gostaria de ver fato muito é mais que nunca medalhistas ganhou. na vela, na natação, na ginástica, no basquete, no vôlei, do que o Brasil com o Neymar e companhia ganhando a medalha de ouro, que eu acho que não combina com o espírito olímpico. E vamos fazer uma parte aí, tem vários ex-jogadores de futebol ou de outras modalidades que chegaram a cargos no poder legislativo. Tem o senador Romário, né? Você tem o deputado Darnley, o deputado Deley, do Rio de Janeiro, o João Derli, do Rio Grande do Sul, aliás, muito atuante. Então, eu acho que estão preenchendo os espaços. Alguns se machucam ao longo do caminho, outros conseguem se firmar. A transformação está acontecendo. Eu sou um pouco otimista com relação a isso. Tem uma piada de péssimo gosto que diz o seguinte. É um péssimo piadista. Não, mas essa piada é muito de mau gosto. Eu falo sempre no Linha de Passe. Ele tentando imitar e contando piada é uma desgraça. Pé de atleta tem cura, cabeça não. Essa era a lei que vigorava entre os cartolas. Então, não, eles têm vocação para fazer esporte. Agora, para pensar, somos nós. Está aí o resultado. A última pergunta aqui. Boa noite, eu sou estudante de Educação Física e o que a gente vê bastante é que o esporte virou mais ou menos que um negócio. Porque a gente vê mais ou menos que os jogadores, aqueles focam mais em dinheiro e desempenho do que em questões socioculturais, enfim, como vocês mesmos trabalharam. Se o esporte em si virou um negócio, porque a gente não vê trabalho em categorias de base, como foi citado, jogadores sobem para os times profissionais, sem até mesmo instrução de como se dirigir em entrevistas e etc., por que dos clubes não praticarem o seu próprio dinheiro em outras áreas? Por exemplo, no futebol feminino, para lucrarem mais, no futsal, em algumas áreas, e o porquê dos jogadores não terem um alto índice de cultura por não desenvolvimento do governo? Amigo, por que o povo brasileiro não tem um alto índice de cultura? Por que imaginar que o jogador de futebol fosse ser diferente? O que nós somos do ponto de vista cultural como país, do ponto de vista do conhecimento, né? Não da produção de cultura, mas de conhecimento. Nós temos um problema de analfabetismo até hoje, gravíssimo no país,
inclusive de analfabetismo funcional. Quem está nas redes sociais percebe isso com clareza. A incapacidade de as pessoas entenderem aquilo que leram ou aquilo que viram. Então, não há por que a gente imaginar que seja diferente. Agora, tenha claro o seguinte, vivemos num sistema capitalista. As pessoas vivem atrás do lucro. O futsal não dá lucro, o handebol não dá lucro. Para que nós deixemos de ser um país monoesportivo, como somos, há muito o que fazer. Eu ouvi essa pergunta 1 milhão de vezes no período em que dirigi a revista Placar. Por que Placar é praticamente só futebol? E a minha resposta sempre foi essa. Porque no dia que eu puser, ou que eu pus, o Guga na capa, vendeu 40% a menos. E era campeão, tricampeão em Roland Garros. O dia que eu pus o Gustavo Borges na capa, vendeu muito menos. Zé Trajano participou de um esforço que nós fizemos juntos em Placar. Placar todos os esportes. Levou 6 meses. A revista que vendia 105, 110 mil exemplares passou a vender 35 mil. As pessoas não querem comprar. E aí, o dono da editora manda falar de futebol. Baseado nisso que você falou, você acha que o esporte virou uma espécie de mídia a partir do momento que, por exemplo, a gente vê o Dunga, que ele não trabalhou em hipótese alguma seleção olímpica, quem treinou foi o Rogério Micali. Do nada ele aparecer nas Olimpíadas simplesmente treinar, ou seja, você acha que o esporte pode estar virando um tipo de exposição midiática? O esporte é absolutamente midiático. O atleta moderno é o gladiador de antigamente, sem dúvida nenhuma. E representante de uma indústria poderosíssima, que é a indústria do esporte, sem dúvida. Vou abrir uma exceção, falei que seria a última, mas você foi o penúltimo, que tem lá atrás. Vamos lá. Primeiramente, boa noite. Ela também ali, Trajano, ela está pedindo um tempão. Vem aqui. O Juca... Bom, não, eu só queria botar uma colocação aqui, que na minha época escolar tinha 2 tipos de jogos durante o ano inteiro. Reunia todos os colégios de São Paulo, que seriam os Jogos das Olimpíadas em abril e os Jogos da Primavera, que era no começo de setembro. Então, reunia os melhores alunos em todas as modalidades dos melhores colégios de São Paulo e disputavam desde xadrez até natação, handebol, isso, aquilo, outro. É uma colocação que eu queria pôr. Por que vocês não incentivam a voltar a esses jogos e descobrir talentos assim? Acabaram com a Copa da Nata, acabaram com tudo. Por que vocês não incentivam? O Lars acabou de falar sobre isso, né? Eu também sou desse tempo. Se eu soubesse que você ia perguntar isso, trazia minhas medalhas de jogador de basquete, dos Jogos da Primavera. Tá? Jogos da Primavera no Clube Atlético Piranga. Você jogou na Piranga? Eu joguei no Paulistano. Eu joguei no Clube Atlético Piranga. Campeão de futebol de Mas você não sabe o que é lutar contra essa maré. Sim, os Jogos Abertos do interior. Durante anos eu sou fundador da ESPN e durante 17 anos chefiei o canal. Hoje eu sou apenas comentarista, graças a Deus. Durante todo esse tempo eu lutei muito para que a gente transmitisse e cobrisse de verdade os Jogos Abertos no interior. Fizemos isso durante anos. Contribuição fantástica para o esporte do Estado de São Paulo. É verdade. Né? Fomos para o interior, a gente montava redação, tinha jornal diário, transmitimos jogos de vários esportes. Inclusive, muita gente começou lá. Narradores, repórteres, que iam como produtores. O Rogério Voga, por exemplo, um dos narradores, começou lá, o Mendel. Era um laboratório. Logo depois que eu saí, a primeira providência foi tirar da grade, dizendo que os Jogos Abertos não demonstravam interesse nenhum e não davam audiência nenhuma. Isso me irritou profundamente. Mas o que mais me irrita é uma emissora que é do governo de São Paulo, que é a TV Cultura, teria por obrigação transmitir e dar valor aos Jogos Abertos do interior do Estado. Excelente, Trajano, excelente. Jogos regionais, Jogos Abertos do interior, tem um papel tão importante que vai muito além do que o esporte de São Paulo, porque ele é um dínamo do esporte brasileiro. Então, você ali
descobre talentos, né? Você mantém atletas, você cria o vínculo de cidades que do estado de São Paulo mantêm equipes e formam treinadores e apoiam atletas graças à tradição de jogos regionais, jogos abertos. Acabar com isso seria realmente... E o que me fascinava muito nos Jogos Abertos, além da competição de alto nível e tal, é que toda a delegação tinha, por exemplo, Avaré, por exemplo, dá um exemplo. Tinha aquele ciclista velhinho que todo ano disputava, tirava sempre em último lugar, mas era orgulho da cidade. Tinha um time de bocha numa cidade pequena, não sei o quê. E a gente fazia essa malha, biribol. Ou seja, era uma competição fantástica. Então, eu sempre lutei para transmitir e acho uma vergonha que a TV Cultura não dê valor a uma competição como essa, que é realizada aqui no Estado. Agravo para você com um episódio. Quando dirigindo o Placar, eu fiz um guia dos Jogos Abertos do Interior. Um guia especial, que teria o patrocínio do Banespa, que então existia. Na hora H, o Banespa não patrocinou, eu banquei. É claro que depois fui criticado dentro da empresa, porque o guia deu prejuízo. Né? Mas é isso. A vida é dura. Não é que falte quem queira fazer. Eu fui secretário estadual aqui em São Paulo e organizei esses jogos 3 edições, 2003 a 2005. É uma delícia. E só quem vê, quem participa dessa caravana de jogos regionais, jogos abertos, para entender a relevância que isso tem para o Estado de São Paulo e para o esporte brasileiro. Bom, vamos... Ah, sim, a reivindicação aqui é antiga, desde ontem. Muito obrigada. Vocês mencionaram atletas pelo Brasil, mencionaram a política pública que precisa ser melhorada. Vocês não mencionaram a Rede Esporte pela Mudança Social e a Semana Internacional do Esporte pela Mudança Social, que eu sei que, pelo menos, o Juca já participou. Sim. Infelizmente, eu ainda não tive essa oportunidade. E eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa entidade, ou entidades que estão tentando fazer uma diferença, estão tentando ajudar ONGs que realmente trabalham para a educação do esporte. O Lars falou disso, a gente não mencionou especificamente essa, sem dúvida. Né? Mas falei do papel, da relevância das ONGs e da necessidade da gente saber separar a coisa séria daquilo que não é sério, né? A filantropia da pilantropia. E esse grupo que você se refere é um grupo que realmente hoje coordena uma série de iniciativas em todo o território nacional, de ONGs, algumas que são despercebidas, que estão lá atuando num cantinho do país, e desse conjunto de ações sociais inclui-se o nosso Instituto Rumo Náutico, o Projeto Grael, já que fará 18 anos, maioridade que nós atuamos lá em Niterói, e essa rede há uma troca de experiências muito grande. E ali, realmente, são pessoas sérias, discretas, pouco aparecem na mídia esportiva, fazendo um trabalho sério pelo esporte do Brasil. E fizeram uma pesquisa séria, profunda, sobre as cidades, a prática esportiva nas cidades. Número de quadras, instalações e tal. Eu fui foi no Sesc Consolação, se não me engano, quando divulgaram essa pesquisa. Gente, o corintiano aqui não aguenta mais de aflição. Já estamos no horário. Agradeço a todo mundo a presença. Salve o Corigão. E lembrando que dia 24 teremos um novo encontro aqui no Sesc Vila Mariana. Queremos agradecer também o pessoal aqui do Sesc Vila Mariana, que nos recebe todo mês, sempre a última quarta-feira do mês. Vamos falar de tecnologia no esporte. Muito obrigado.